O garçom coloca a conta na mesa. Minha mão pega a pequena pasta de couro. Abro. E congelo. Há um bilhete dobrado ao meio. Papel comum, letra apressada em caneta azul. Não volte para casa hoje. Meu coração dispara. Leio de novo. E de novo. Levanto os olhos. O garçom já está longe, atendendo outra mesa como se nada tivesse acontecido. Minha respiração fica presa na garganta. Olho para o outro lado da mesa. Minha cunhada, Patrícia, está mexendo no celular, alheia a tudo. Ela me convidou para jantar. Disse que precisava conversar. Mas até agora só falou de bobagens. A reforma da casa dela, o novo carro do marido, fofocas do condomínio. Fecho a pasta rapidamente, escondendo o bilhete. Tá tudo bem? Patrícia levanta os olhos, curiosa. Tudo. Minha voz sai mais firme do que eu esperava. Ela sorri, desinteressada, e volta ao celular. Meu nome é Helena. Tenho 42 anos. Sou professora de História em uma escola estadual na zona norte de São Paulo. Casada há 18 anos com Ricardo. Tenho uma filha, Lívia, de 16. Minha vida sempre foi comum. Rotina. Previsibilidade. Nada de grandes emoções ou surpresas. Até esta noite. O restaurante é pequeno. Um italiano no bairro da Vila Madalena. Mesa de madeira escura, luz baixa, cheiro de alho e manjericão no ar. Patrícia escolheu o lugar. Disse que era especial. Mas agora, com esse bilhete na minha mão, tudo parece diferente. Ameaçador. Discretamente pego meu celular. Mando mensagem para Ricardo. Tudo bem aí? A resposta demora. 1 minuto. 2. 3. Sim. Por quê? Nada. Só perguntando. Eu deveria me sentir aliviada. Mas não me sinto. Você vai pagar a conta ou vai ficar olhando para ela a noite toda? Patrícia ri, impaciente. Desculpa. Pego minha carteira. Mas antes, deslizo o bilhete para dentro da bolsa. Pago. Saímos. O ar de São Paulo está abafado. Típico de março. O céu carregado ameaça chuva, mas ainda não cai. Caminhamos até o estacionamento. Patrícia fala sem parar. Algo sobre a sogra dela. Não estou ouvindo. Minha cabeça está no bilhete. Não volte para casa hoje. Quem escreveu isso? Por quê? Como essa pessoa sabe quem eu sou? Entro no carro. Um Onix Prata 2018. Meu companheiro fiel de todos os dias. Fecho a porta. Respiro fundo. Patrícia acena da janela do Uber dela e vai embora. Fico sozinha. Ligo o carro. As mãos tremem no volante. Eu moro em Santana, a meia hora daqui dependendo do trânsito. Ricardo deve estar em casa. Lívia também. É quinta-feira. Dia normal. Eles devem estar na sala, assistindo alguma série, ou cada um no seu quarto, imerso nas próprias telas. Mas o bilhete diz para não voltar. Pego o celular de novo. Ligo para Ricardo. Chama, chama, chama. Cai na caixa postal. Estranho. Ligo de novo. Mesma coisa. Meu estômago se contrai. Ligo para Lívia. Oi, mãe. A voz dela é tranquila, levemente irritada. Normal. Filha, tá tudo bem? Tá. Por que não estaria? Seu pai tá aí? Tá. Ele tá no quarto dele. No quarto dele? Silêncio breve. É, mãe. Ele tá lá. Escutando música, acho. Quer que eu chame? Não precisa. Só queria saber se estava tudo bem. Tá meio estranha, hein? Tá chegando que horas? Daqui a pouco. Desligo. Meu coração não se acalma. No quarto dele. Desde quando a gente tem quartos separados? A gente dorme junto. Sempre dormiu. Exceto nas últimas 2 semanas. Ricardo tem dormido no quarto de hóspedes. Disse que estava com insônia e não queria me acordar. Aceitei a explicação. Não questionei. Mas agora, com o bilhete na bolsa, tudo ganha outro peso. Saio do estacionamento. A cidade está viva ao meu redor. Carros, motos, ônibus, gente na calçada, bares lotados, luzes de neon, buzinas, mas eu me sinto desconectada de tudo isso. Como se estivesse dentro de um aquário, vendo o mundo através de um vidro grosso. Dirijo sem destino. Passo pela Avenida Paulista, desço pela Consolação. Entro na Rebouças. Não sei para onde ir. Não volte para casa hoje. Será que estou exagerando? Será que é uma brincadeira? Algum maluco que deixou o bilhete na pasta errada? Mas a voz dentro de mim, aquela voz que a gente ignora até não poder mais, diz que não. Paro em um posto de gasolina. Preciso pensar. Compro um café no Conveniência. Sento em uma mesinha de plástico do lado de fora. O líquido quente queima minha língua, mas eu nem sinto. Pego o bilhete de novo. A letra é masculina, firme, apressada. Viro o papel. Nada no verso. Quem faria isso? E por quê? Meu telefone vibra. Mensagem de Ricardo. Cadê você?
Já tá voltando? Hesito. Meus dedos param sobre o teclado. Já. Outra mensagem. Patrícia ligou aqui. Disse que vocês jantaram. Foi bom? Patrícia ligou pra ele. Meu estômago afunda. Ela nunca liga pra Ricardo. Eles mal se falam. Na verdade, Patrícia sempre foi meio fria comigo. Casada com o irmão mais novo do Ricardo, o Júnior. Ela é dentista. Mora em Moema. Tem um apartamento chique, carro importado. Sempre me tratou com uma educação distante. Como se eu fosse menos. Mas hoje, ela me chamou para jantar. Disse que queria conversar. Foi carinhosa, atenciosa. Agora ela liga para Ricardo. Minha mente começa a conectar coisas que eu nunca quis ver. As viagens de trabalho recentes do Ricardo. 3 nos últimos 2 meses. Ele é gerente de TI em uma empresa de logística. Nunca viajou tanto. As mensagens que ele apaga rápido demais quando eu entro no quarto. O perfume diferente na camisa dele na semana passada. Perfume feminino. Eu fingi que não percebi. Mas percebi. Pego o celular. Procuro o número do restaurante italiano no Google. Ligo. Boa noite, Osteria Bella Vita. Boa noite. Eu jantei aí hoje. Queria falar com o garçom que me atendeu. Um rapaz alto, cabelo escuro, uniforme preto. Ah, deve ser o Tiago. Só um momento. Música de espera. Meu coração martela. Alô? Voz jovem, cuidadosa. Você me atendeu hoje. Mesa do canto, perto da janela. Você deixou um bilhete na conta. Silêncio. Senhora, eu... Quem mandou você fazer isso? Outro silêncio. Depois, mais baixo. Eu não posso falar disso por telefone. Então onde? A senhora ainda tá por perto? Estou. Tem uma padaria na esquina do restaurante. Padaria São Jorge. Eu saio em 15 minutos. Me encontra lá. Ele desliga. Eu fico olhando para a tela do celular. Todas as células do meu corpo gritam para eu ir embora. Voltar para casa. Fingir que nada disso aconteceu. Mas eu não consigo. Volto para o carro. Ligo o motor. 15 minutos depois, estou sentada em um banco de madeira fora da padaria São Jorge. A vitrine está iluminada, cheia de pães e bolos. O cheiro de farinha e açúcar flutua no ar. Algumas pessoas passam. Ninguém repara em mim. Então, eu o vejo. O garçom. Tiago. Ele vem caminhando rápido, mãos nos bolsos, olhando para os lados. Senta-se ao meu lado sem dizer nada. Desculpa pelo susto, ele diz, a voz baixa. Mas eu tinha que avisar. Avisar o quê? Quem é você? Meu nome é Tiago. Eu conheço seu marido. Meu sangue gela. Como? Ele frequenta o restaurante. Sempre com a mesma mulher. Já faz uns 3 meses. O mundo desmorona ao meu redor. Que mulher? Ele hesita. Depois tira o celular do bolso. Mexe rapidamente e me mostra uma foto. É uma foto discreta, tirada de longe. Mas eu reconheço imediatamente. Ricardo e Patrícia, sentados juntos. As mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ele sorrindo de um jeito que não sorri para mim há anos. Sinto que vou vomitar. Eles estão lá hoje. Tiago continua. Marcaram uma mesa para as 10 da noite. Por isso te avisei. Achei que você deveria saber antes de voltar para casa e encontrar... Sei lá. Não queria que você fosse pega de surpresa. Não consigo falar. Minha garganta está fechada. Sinto muito, ele diz. Eu vi você jantando com ela mais cedo. Quando te reconheci das fotos que ele mostra no celular, ele fala de você, da filha. Eu não aguentei ficar calado. Por que você fez isso? Minha voz sai rouca. Porque minha mãe passou pela mesma coisa. E ninguém avisou ela. Ela descobriu do pior jeito possível. Ele se levanta. Eles vão estar lá às 10. Se você quiser ir, vai encontrar os 2. Se não quiser, pelo menos agora você sabe. E ele vai embora. Fico ali, sozinha, segurando meu celular. São 9h43. Eu poderia ir embora, fingir que nada disso aconteceu, voltar para casa, deitar na cama, continuar vivendo a mentira. Ou eu poderia ir até lá, ver com meus próprios olhos, e acabar com a ilusão de uma vez por todas. Levanto, entro no carro, e dirijo de volta para a Vila Madalena. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Estaciono do outro lado da rua. O restaurante Osteria Bella Vita brilha sob a luz amarelada dos postes. As janelas grandes mostram um interior aconchegante. Casais jantando, garçons circulando com bandejas, música italiana baixa que vaza pela porta entreaberta. Desligo o motor. Minhas mãos tremem. São 10h07. Cheguei atrasada. Será que eles já estão lá? Respiro fundo. 1 vez, 2,
3. Saio do carro. O ar noturno está mais fresco agora. Uma brisa leve balança as árvores da calçada. Atravesso a rua devagar, como se estivesse caminhando para o próprio fim. Cada passo pesa toneladas. Chego perto da janela. Me posiciono atrás de uma árvore, parcialmente escondida, mas com visão para dentro. E então eu os vejo. Mesa do canto. A mesma onde jantei com Patrícia mais cedo. Ricardo está de costas para mim. Camisa azul clara. Aquela que eu passei domingo. Cabelos cortados recentemente. Ombros relaxados. Ele ri. Patrícia está de frente. Vestido vermelho decotado. Cabelos soltos. Maquiagem perfeita. Ela toca a mão dele. Ele entrelaça os dedos nos dela. Meu coração se parte. Não é só a traição. É a intimidade. A familiaridade. A forma como ele a olha. Como se ela fosse o centro do universo dele. Como ele costumava me olhar. Há quanto tempo perdemos isso? Há quanto tempo eu me tornei invisível? Sinto lágrimas queimarem, mas não deixo cair. Não ainda. Eles pedem vinho. O garçom não é o Tiago, é outro. Serve 2 taças de tinto. Eles brindam. Sorriem. Conversam baixo, inclinados um para o outro, como amantes que têm todo o tempo do mundo. Tiro o celular do bolso. Abro a câmera. Fotografo. Uma foto. 2. 3. Evidências. Não sei para quê. Talvez para provar para mim mesma que isso é real. Que não estou louca. Que meu casamento acabou não porque eu falhei, mas porque ele escolheu outra. Escolheu minha cunhada. A esposa do irmão dele. Nojo sobe pela minha garganta. Guardo o celular. Continuo observando. Eles riem de algo. Patrícia joga a cabeça para trás, teatral. Ricardo se inclina e beija o pescoço dela. Ali, no meio do restaurante. Sem vergonha. Sem medo. Por que teriam medo? Quem os conhece ali? Quem nos conhece? Ninguém. Exceto o garçom que me avisou. Respiro fundo. Preciso tomar uma decisão. Entrar lá e confrontá-los agora, em público, causar uma cena? Ou ir embora, juntar provas, planejar minha saída com dignidade? Minha filha. Penso em Lívia. Ela está em casa, inocente, sem saber que a família dela está desmoronando. Como vou contar para ela? Como vou explicar que o pai dela trocou a mãe pela tia? E Júnior, o irmão de Ricardo, o marido de Patrícia. Ele sabe? Ou está sendo enganado também? Minha cabeça gira. Decido ir embora. Ainda não estou pronta para o confronto. Preciso processar. Preciso pensar. Mas quando dou um passo para trás, meu pé esbarra em uma lata de cerveja vazia. O barulho ecoa na calçada silenciosa. Ricardo vira a cabeça. Nossos olhos se encontram através da janela. Ele congela. O rosto dele empalidece. A boca se abre levemente. As mãos largam a de Patrícia. Ela percebe a mudança. Segue o olhar dele. E me vê. Por um segundo, os 3 ficamos paralisados. Uma fotografia viva de traição e descoberta. Então, eu faço a única coisa que consigo. Viro as costas e corro. Corro pela calçada, tropeçando nos meus próprios pés. Escuto a porta do restaurante se abrindo atrás de mim. A voz de Ricardo gritando meu nome. Helena! Helena, espera! Não espero. Chego no carro. Mãos trêmulas enfiando a chave na ignição. O motor ronca. Saio em disparada. O pneu cantando no asfalto. Pelo retrovisor, vejo Ricardo parado no meio da rua, as mãos na cabeça. Patrícia está na porta do restaurante, os braços cruzados, observando. Dirijo sem rumo. Lágrimas finalmente escorrem. Soluços violentos sacodem meu corpo. Quase bato em um poste. Paro no acostamento de uma avenida movimentada. Carros passam em alta velocidade ao meu lado. Eu grito. Grito até minha garganta doer, até não ter mais ar, até o desespero virar apenas um vazio frio. Meu celular toca. Ricardo. Não atendo. Toca de novo. De novo. De novo. Desligo o celular. Silêncio. Fico ali, no escuro do carro, escutando apenas minha própria respiração ofegante e o zumbido distante da cidade. Preciso de um lugar para ir. Não posso voltar para casa. Não consigo encarar Lívia agora. Não assim. Penso em hotéis, em amigas, mas não quero falar com ninguém. Não quero explicações. Não quero pena. Ligo o celular de novo. 17 chamadas perdidas de Ricardo. 5 mensagens. Helena, deixa eu explicar. Por favor, atende. Não é o que você tá pensando. A gente precisa conversar. Eu te amo. Ele me ama. Que piada. Uma mensagem de Patrícia. Helena, me desculpa. Eu nunca quis que você descobrisse assim. Nunca quis que eu descobrisse assim. Mas descobrir eventualmente era aceitável? Bloqueio os 2. Uma mensagem de um número desconhecido.
Helena, sou eu, Tiago. Vi o que aconteceu. Você está bem? Se precisar conversar, eu tô por aqui. Pelo menos alguém neste mundo se importa com uma estranha traída. Não respondo. Volto a dirigir. Sem destino. A cidade é um borrão de luzes e sombras. Sem perceber, acabo na casa da minha mãe. Um sobrado antigo no Tucuruvi, onde cresci. Estaciono em frente. As luzes estão apagadas. Já passa da meia-noite. Ela deve estar dormindo. Minha mãe, Dona Célia, viúva há 5 anos. Sempre foi forte. Criou a mim e meu irmão sozinha depois que meu pai morreu de infarto. Nunca se queixou. Nunca desmoronou. Eu preciso dessa força agora. Saio do carro. Toco a campainha. Demora, mas finalmente a luz da sala se acende. A porta se abre. Minha mãe aparece de roupão azul claro, cabelos grisalhos bagunçados, olhos sonolentos. Helena, que horas são? O que aconteceu? Eu desmorono. Caio nos braços dela, chorando como não chorava desde criança. Ela me segura firme, sem perguntas, sem julgamentos. Apenas me segura. Entra, filha. Entra. Ela me guia até o sofá da sala. Sento. Ela vai até a cozinha e volta com um copo de água. Me entrega. Sento ao meu lado. Conta pra mãe. E eu conto. Tudo. O bilhete. O garçom. A foto. A ida ao restaurante. Ricardo e Patrícia. O olhar dele quando me viu. A fuga. Minha mãe escuta em silêncio. O rosto dela endurece. A mandíbula se contrai. Quando termino, ela fica alguns segundos quieta, processando. Aquele filho da mãe, ela diz. E eu quase rio pelo choque. Minha mãe nunca xinga. E aquela sem vergonha da Patrícia. Sempre soube que ela não prestava. Mãe, o que eu faço? Ela pega minha mão. Você vai dormir aqui hoje. Amanhã, a gente pensa com a cabeça fria. Mas uma coisa eu te digo. Não volta para aquela casa hoje. Você precisa processar isso. E ele precisa sentir a gravidade do que fez. E Lívia, liga para ela. Diz que ficou aqui porque tá tarde. Não precisa contar nada ainda. Ela não precisa dormir com essa angústia hoje. Eu ligo para Lívia. A voz dela está sonolenta. Mãe? Que horas são? Desculpa te acordar, filha. Passei na casa da avó e acabei ficando. Amanhã eu volto cedo. Ah, tá. Boa noite. Boa noite, amor. Desligo. Minha mãe me leva até meu antigo quarto. Continua do mesmo jeito. Cama de solteiro com colcha florida. Pôster antigo de banda na parede. Escrivaninha onde fiz tantas lições de casa. Tenta dormir, ela diz. Amanhã a gente resolve. Ela fecha a porta. Deito na cama. O colchão é duro, diferente do meu, mas é seguro, familiar. Fico olhando para o teto. 18 anos de casamento. 18 anos de acordar ao lado dele, de fazer café, de lavar roupa, de assistir filmes abraçados no sofá, de brigas bobas e reconciliações, de planos para o futuro. Tudo mentira. Quanto tempo isso está acontecendo? 3 meses, disse o garçom. Mas será que foi só isso? Será que teve outras antes de Patrícia? Como eu fui tão cega? Ou será que eu vi, mas escolhi não ver? Meu celular vibra. Desbloqueei os contatos sem pensar. Mensagem de Júnior, o irmão de Ricardo, marido de Patrícia. Helena, a Patrícia não voltou para casa. Você sabe onde ela tá? Meu estômago afunda. Ele não sabe. Júnior não sabe de nada. O que eu faço? Conto para ele? Ou deixo que ele descubra sozinho? Penso em Júnior. Sempre foi simpático comigo. Um homem trabalhador, dedicado, mais novo que Ricardo por 2 anos. Empresário, dono de uma loja de materiais de construção. Nunca me pareceu o tipo de homem que mereceria ser traído. Mas será que eu mereço? Respondo. Não sei, Júnior. Tentou ligar para ela? Tá desligado. Tô preocupado. Tenho certeza que ela tá bem. Talvez dormiu na casa de alguma amiga. Mentira. Mas não consigo destruir a vida dele agora. Não por mensagem. Não assim. Ele responde. Tá certo. Obrigado. Desculpa incomodar. Desligo o celular de novo. E finalmente, exausta, adormeço. Acordo com o sol entrando pela janela. Desorientada, levo alguns segundos para lembrar onde estou. Então tudo volta. A traição. O restaurante. Ricardo e Patrícia. A dor é física. Levanto. Vou até a cozinha. Minha mãe já está acordada fazendo café. O cheiro forte e familiar me acalma um pouco. Bom dia, filha. Bom dia, mãe. Ela me serve uma xícara. Sento à mesa. Bebo em silêncio. Você pensou no que vai fazer? Ela pergunta. Não sei. Não consigo pensar direito. Você precisa de um advogado. Mãe, eu nem sei se quero divorciar.
Helena. Ela me interrompe. A voz firme. Ele te traiu com a cunhada. Isso não é um erro. É uma escolha. Uma escolha consciente, repetida, planejada. Você acha que isso foi só atração? Eles se encontraram escondidos por meses. Mentiram, enganaram. Isso não se perdoa, filha. Isso não se esquece. Lágrimas voltam. Eu sei. Mas e Lívia? E a nossa casa? E os 18 anos que a gente construiu juntos? Tudo isso ele destruiu? Não você. Ele. E agora você tem que decidir. Vai ficar e aceitar ser a segunda opção? Ou vai sair de cabeça erguida e reconstruir? Ela tem razão. Eu sei que tem. Mas doí tanto. Vou ligar para um advogado que conheço. Minha mãe diz. Doutora Mariana, ela é excelente. Hoje mesmo você marca uma consulta. Eu assinto. Meu celular toca. Ricardo. De novo. Atendo. Helena. A voz dele sai desesperada. Graças a Deus. Onde você tá? Tá tudo bem? Não, Ricardo. Não está tudo bem. Eu sei. Me desculpa. A gente precisa conversar. Por favor. Volta pra casa. Vamos resolver isso. Resolver? Minha voz sai fria. Controlada. Resolver como? Você tá transando com a Patrícia há meses. Com a esposa do seu irmão. Com minha cunhada. Como você resolve isso, Ricardo? Silêncio do outro lado. Foi um erro. Ele sussurra. Um erro que durou 3 meses? Helena, eu vi vocês. Vi o jeito que você olha pra ela. O jeito que toca nela. Você não faz isso comigo há anos. Eu posso explicar. Não quero explicação. Quero o divórcio. Não. Helena, não. Pensa na Lívia. Pensa na nossa família. Deveria ter pensado nisso antes. Desligo. E finalmente, pela primeira vez desde ontem, sinto algo além de dor. Sinto raiva. E raiva, descobri, é muito melhor que desespero. A consulta com doutora Mariana acontece na tarde de sexta-feira. Escritório no centro de São Paulo. 12º andar de um prédio comercial. Sala ampla. Mesa de vidro. Estantes cheias de livros jurídicos. A advogada é uma mulher na casa dos 50. Cabelos curtos, óculos de grau, postura firme. Ela me escuta. Anoto tudo. Faz perguntas diretas. Você tem provas? Mostro as fotos que tirei. Os prints das mensagens. Ela examina com atenção profissional. Isso é suficiente. Adultério comprovado. Você terá vantagem no processo. Quanto tempo leva? Depende. Se ele aceitar de forma amigável, pode ser rápido. 6 meses, talvez menos. Se ele contestar, pode levar anos. Anos. A palavra pesa. E a guarda da Lívia? Ela tem 16. O juiz vai ouvir a opinião dela. Mas pela situação, você terá a guarda. Ele terá direito a visitas. E a casa? Está no nome de quem? Dos 2. Então, na partilha, você pode ficar com a casa dependendo das circunstâncias. Vou brigar por isso. Ela me entrega um cartão. Pensa com calma. Mas se você decidir seguir com o divórcio, eu te ajudo. Você não vai sair prejudicada. Isso eu prometo. Saio do escritório. A tarde está quente. O céu azul sem nuvens. O centro ferve de gente, carros, buzinas. Caminho até o metrô. Desço as escadas. A estação está lotada. Preciso ir para casa. Preciso conversar com Lívia. Não posso mais adiar. O trajeto de metrô até Santana leva 40 minutos. Fico em pé, segurando no corrimão, enquanto a multidão me empurra de um lado para o outro. Penso no que vou dizer. Como vou explicar? Como vou destruir a imagem que ela tem do pai? Mas ela merece saber a verdade. Chego em casa às 5 da tarde. O portão está fechado. Abro com a chave. Entro. A casa está silenciosa. O carro de Ricardo não está na garagem. Melhor assim. Abro a porta da frente. Lívia está na sala, deitada no sofá, mexendo no celular. Mãe! Ela levanta, surpresa. Pensei que você ia voltar de manhã. Tive que resolver algumas coisas. Ela me olha com mais atenção. Percebe meus olhos inchados, meu rosto cansado. Tá tudo bem? Senta aqui, filha. Preciso conversar com você. A expressão dela muda. Preocupação. O que foi? Aconteceu alguma coisa com a vovó? Não. A vovó tá bem. Sento ao lado dela. Respiro fundo. Lívia, eu e seu pai, a gente vai se separar. O rosto dela congela. O quê? Descobri que ele tá tendo um caso. Há alguns meses. Ela se afasta de mim, olhos arregalados. Não. Você tá brincando. Não estou. Com quem? Hesito. Mas não posso mentir. Com a Patrícia. Lívia fica em choque por 3 segundos. Depois explode. Até a Patrícia? A esposa do tio Júnior? Sim. Não acredito. Não acredito. Ela se levanta.
andando de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Como você sabe? Tem certeza? Tenho. Eu vi. Viu como? Conto para ela. O bilhete, o garçom, o restaurante, tudo. Quando termino, Lívia está chorando. Eu odeio ele. Odeio. Como ele pôde fazer isso com você? Com a gente? Eu sei, filha. E a tia Patrícia? Aquela falsa. Sempre vinha aqui, fingia ser nossa amiga, e o tempo todo. Ela não termina a frase. Senta no chão, abraçando os joelhos, soluçando. Sento ao lado dela. Abraço. Ficamos assim por longos minutos. Desculpa, filha. Desculpa você ter que passar por isso. Você não tem que pedir desculpas, mãe. Você não fez nada de errado. Meu coração aperta. A gente vai ficar bem, eu digo. Mais para mim do que para ela. Vai doer, mas a gente vai ficar bem. Eu não quero ver ele. Não quero falar com ele. Você não precisa. Não agora. Nesse momento, a porta da frente se abre. Ricardo entra. Ele para quando nos vê no chão. O rosto dele é uma máscara de culpa e desespero. Helena, Lívia. Lívia se levanta de um pulo. Sai daqui, filha. Eu. Não me chama de filha. Você não é mais meu pai. Lívia, por favor. Como você pôde? Como você pôde trair a mãe? Com a tia Patrícia? Ricardo empalidece. Você contou pra ela? Ele me olha, acusatório. Ela merecia saber. Respondo fria. Ela é uma criança. Ela tem 16 anos. E você destruiu essa família. Ela tem o direito de saber por quê. Lívia pega a mochila. Vou pra casa da vovó. Filha, espera. Ricardo tenta segurar o braço dela. Ela se solta com violência. Não me toca. E sai, batendo a porta. Fico sozinha com Ricardo. Ele desmorona no sofá, as mãos no rosto. Ela me odeia. E com razão. Helena, eu não queria que acontecesse assim. Você não queria que acontecesse assim? Como você queria, então? Que eu descobrisse como, Ricardo? Quando? Depois de quantos anos de mentira? Ele levanta a cabeça. Os olhos dele estão vermelhos. Foi um erro, eu juro. Foi um erro terrível. Um erro? Minha voz sobe. Você transou com a Patrícia por 3 meses. Você saía de casa, me beijava, dizia que ia trabalhar e ia encontrar ela. Você dormia comigo à noite depois de estar com ela. Isso não é um erro, Ricardo. Isso é uma escolha. Várias escolhas, todos os dias. Eu sei, eu sei. Ele chora agora, sem disfarce. Eu estraguei tudo. Eu destruí a gente. Por quê? Minha voz quebra. Por que você fez isso? O que eu fiz de errado? O que estava faltando? Nada. Você não fez nada. Foi eu. Eu me senti perdido. A gente estava distante. Você vivia cansada, focada na escola, na Lívia. E a Patrícia, ela apareceu, prestou atenção. E eu fui fraco. Fui um covarde. Então a culpa é minha? Por estar cansada? Por trabalhar? Por cuidar da nossa filha? Não, não é isso. A culpa é minha. Só minha. E a Patrícia? Ela também é culpada. Ela é casada, com seu irmão. Ele abaixa a cabeça. O Júnior sabe? Não. Você vai contar pra ele? Silêncio. Não sei. Que conveniente. Levanto. Pego minha bolsa. Onde você vai? Pra casa da minha mãe. Vou ficar lá até a gente resolver tudo. Helena, não. Fica. A gente pode conversar. Tentar. Tentar o quê? Consertar? Não tem conserto, Ricardo. Acabou. Por favor, eu te amo. Eu paro na porta. Viro para ele. Se você me amasse, nunca teria feito isso. E saio. Vou direto para o carro. Ligo o motor. Respiro fundo. Meu celular toca. Número desconhecido. Atendo. Alô? Helena? Voz masculina. Hesitante. Sim. Quem é? É o Júnior. Meu estômago afunda. Oi, Júnior. Você tá bem? O Ricardo me ligou. Disse que vocês brigaram. Brigamos. O que aconteceu? Silêncio. O que eu digo? Júnior, acho que você precisa conversar com a Patrícia. Por quê? Ela tem algo a ver com isso? Fecho os olhos. Tem. Como assim? Eu não consigo falar disso por telefone. Helena, você tá me assustando. Júnior, vem na casa da minha mãe. Agora. Eu explico tudo pessoalmente. Tá bom. Me manda o endereço. Mando. E dirijo para lá. O coração pesado, sabendo que estou prestes a destruir a vida de mais uma pessoa. Chego na casa da minha mãe. Lívia já está lá, no quarto trancada. Minha mãe me recebe com preocupação. O que aconteceu? Contei pra Lívia. E o Júnior vem pra cá. Ele não sabe de nada ainda. Você vai contar pra ele? Vou. Ele merece saber. 20 minutos depois, Júnior toca a campainha.
Abro a porta. Ele está com o rosto cansado, confuso, olheiras profundas. Helena, o que está acontecendo? Entra. Ele entra. Senta no sofá. Eu sento na poltrona de frente. Respiro fundo. Júnior. O Ricardo e a Patrícia estão tendo um caso. Ele fica completamente imóvel. O quê? Há 3 meses. Eles se encontram escondido. Eu descobri ontem. Ele balança a cabeça, como se tentasse acordar de um pesadelo. Não, não pode ser. A Patrícia não faria isso. Pego meu celular. Mostro as fotos. Ele olha. E o rosto dele se desfaz. Eu vi eles juntos. Eu continuo, a voz baixa. Num restaurante. De mãos dadas. Se beijando. Júnior coloca as mãos no rosto. Fica assim por um tempo. Quando tira, está chorando. Meu irmão. Meu próprio irmão. Eu sinto muito. Há quanto tempo você sabe? Desde ontem. E você não me contou antes? Eu não sabia como. E eu também estava processando. Ele se levanta. Anda pela sala, respirando pesado. Eu suspeitava. Nos últimos meses ela estava diferente. Distante. Sempre com desculpas para sair. Eu perguntava, mas ela dizia que eu estava sendo paranoico. Ele ri. Amargo. Paranoico. Ela me fez duvidar de mim mesmo. Eles fizeram isso com a gente. Eu digo. Nos fizeram sentir que éramos o problema. Ele me olha. O que você vai fazer? Divórcio. Já procurei advogado. Ele assente lentamente. Eu também vou. Ficamos em silêncio por um tempo. Eles merecem um ao outro. Ele diz finalmente. 2 mentirosos. 2 traidores. Merecem. Ele vai embora pouco depois. Exausto. Quebrado. E eu fico ali, na casa da minha mãe, pensando que agora não sou só eu. Somos 2. 2 corações partidos. 2 vidas destruídas. Mas pelo menos agora, não estou sozinha, na verdade. Naquela noite durmo pouco. Minha mente não desliga. Penso em tudo que perdi. Tudo que vai mudar. Mas pela primeira vez, sinto algo crescendo dentro de mim. Não é só raiva. É determinação. Vou reconstruir minha vida. Sem Ricardo. Sem Patrícia. Sem mentiras. Vou começar de novo. E dessa vez, vou escolher a mim mesma. 3 meses depois. Acordo cedo. O sol ainda não nasceu completamente, mas já clareia o céu cinza de São Paulo. Levanto da cama. Minha nova cama. No meu novo apartamento. Um 2 quartos alugado em Santana, perto da escola onde trabalho. Pequeno. Simples. Mas meu. Vou até a cozinha. Faço café. O cheiro forte enche o espaço. Abro a janela. O ar fresco da manhã entra, trazendo os sons da cidade acordando. Carros passando, pássaros cantando, o padeiro gritando na esquina. Lívia ainda dorme no quarto dela. Ela escolheu vir comigo. Não quis ficar com Ricardo. A relação deles ainda está quebrada. Ele tenta, liga, manda mensagens, convida para almoços. Ela vai às vezes por obrigação, mas a mágoa ainda está lá, viva, pulsando. Vai levar tempo. Talvez nunca cure completamente, mas ela está fazendo terapia, está conversando, está processando, e isso já é algo. O divórcio está em andamento. Doutora Mariana cuida de tudo com eficiência e frieza. Ricardo aceitou as condições sem brigar muito. Culpa, provavelmente. Ou talvez só quisesse acabar logo com tudo para poder ficar livre para viver sua nova vida com Patrícia. Sim, eles continuam juntos. Patrícia se separou de Júnior. Ele entrou com o divórcio 1 semana depois de descobrir a traição. Foi rápido, cirúrgico. Ele não quis a rodeios. Nem eu. Ricardo e Patrícia agora moram juntos. Na casa que era nossa. Aquela que eu construí, decorei, enchi de memórias. Dói pensar nisso. Mas na partilha, vou receber minha metade do valor. E com isso, vou comprar meu próprio lugar. Um lugar onde Patrícia nunca pisou. Onde Ricardo nunca dormiu. Um lugar só meu. Tomo meu café em silêncio. Olho pela janela. Hoje é sábado. Não tenho aula. Lívia vai passar o dia com uma amiga. Eu tenho o dia livre. E pela primeira vez em meses, isso não me assusta. Nos primeiros dias após a descoberta, o silêncio era insuportável. Eu enchia o tempo com qualquer coisa. Séries que não prestava atenção. Livros que não conseguia terminar. Caminhadas sem destino. Qualquer coisa para não ficar sozinha com meus pensamentos. Mas agora, o silêncio é diferente. É paz. Meu celular vibra. Mensagem de Júnior. Bom dia. Vai estar livre mais tarde? Queria conversar. Respondo. Tô. Quer vir tomar um café aqui? Prefiro um lugar neutro.
Que tal aquela padaria perto da sua casa? Fechado. 2 da tarde? Perfeito. Júnior e eu nos tornamos amigos improváveis, unidos pela dor, pela traição, pela destruição causada por 2 pessoas que deveriam nos amar. Conversamos muito nos últimos meses. Ele me ajudou a não enlouquecer. E eu, a ele. Não é romance, nada disso. É apenas conexão humana. 2 pessoas tentando sobreviver à mesma tempestade. Às 2 da tarde, estou sentada na padaria São Jorge. Sim, a mesma onde Tiago me contou a verdade. Irônico, talvez, mas também poético. Júnior chega pontual. Ele mudou. Emagreceu um pouco. Deixou a barba crescer. Tem um ar mais sério, mais cansado, mas também mais firme. Oi, ele diz, sentando na minha frente. Oi. Pedimos café. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Como você tá? Ele pergunta. Melhor. E você? Também. O divórcio saiu. Saiu mesmo? Saiu. Ontem. Assinei os papéis. Agora é oficial. Sou oficialmente ex-marido dela. Como você se sente? Ele pensa. Aliviado. Eu achei que fosse doer mais. Mas não doeu. Só acabou. E agora eu posso seguir em frente. Que bom. E o seu? Mais uns 2 meses, a advogada disse. Mas tá caminhando. Ele assente. Helena, eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Por ter me contado. Por não ter deixado eu continuar vivendo na mentira. Você podia ter ficado quieta, fingido que não sabia. Mas você me contou. E isso mudou tudo. Você merecia saber. E você merecia ter alguém que te avisasse antes. Aquele garçom, ele te salvou. Sorriu. Triste. Salvou. Você voltou lá? No restaurante? Voltei. Uma vez. Agradeci o Tiago. Ele ficou sem graça. Disse que só fez o que era certo. Mas pra mim ele foi um anjo. Júnior sorri também. Engraçado como a vida funciona, né? Um estranho se importa mais com a gente do que as pessoas que juraram nos amar. Pois é. Bebemos nosso café. O movimento da padaria ao nosso redor continua. Pessoas comprando pão. Crianças pedindo doces. Vida acontecendo. Júnior, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você ainda ama ela? Ele fica quieto. Pensa. Não, não amo. Eu amei a mulher que eu achei que ela era. Mas aquela mulher nunca existiu. Era uma máscara. A verdadeira Patrícia é alguém que eu não conheço. E não quero conhecer. Eu entendo. E você? Ainda ama o Ricardo? É minha vez de pensar. Não sei. Parte de mim ainda ama o homem com quem eu casei. Mas aquele homem também não existe mais. Talvez nunca tenha existido. E o Ricardo de hoje, esse eu não amo. Esse eu nem conheço. É libertador, né? Quando a gente finalmente aceita que acabou. Ficamos mais um tempo. Conversamos sobre coisas bobas, trabalho, planos, Lívia, a vida. Quando nos despedimos, ele me abraça. Você vai ficar bem, ele diz. Você também. E eu acredito. Volto para casa. Lívia chega pouco depois, animada, cheia de histórias sobre o dia com a amiga. Fazemos janta juntas. Macarrão com molho de tomate caseiro, receita da minha mãe. Rimos. Conversamos. É leve. Depois do jantar, ela vai para o quarto estudar. Fico sozinha na sala. Pego meu celular. Hesito. Então, faço algo que venho adiando há semanas. Abro o Instagram. Procuro o perfil de Ricardo. Ele postou uma foto hoje. Ele e Patrícia. Na praia. Sorrindo. Legendagem. Recomeços. Sinto uma pontada. Mais pequena. Distante. Eles parecem felizes. Será que são? Será que a felicidade construída sobre mentiras e dor dura? Não sei. E percebi que não me importo. Bloqueio o perfil dele. E o dela. Não preciso mais saber. Não quero mais saber. Minha vida não depende mais deles. Abro a gaveta da mesinha de centro. Pego um caderno novo. Caneta. E começo a escrever. Não sei exatamente o que. Talvez minhas memórias. Talvez meus sentimentos. Talvez só pensamentos soltos. Mas escrevo. E no ato de escrever, sinto algo que não sentia há muito tempo. Controle. Estou escrevendo minha própria história agora. Não a que Ricardo escolheu para mim. Não a que Patrícia destruiu. Minha. Dias se transformam em semanas. Semanas em meses. A dor vai diminuindo. Não desaparece, mas fica menor. Mais suportável. Volto a sair com minhas amigas. Professoras da escola que sempre me convidavam e que eu sempre recusava por estar cansada, ocupada ou simplesmente acomodada. Agora vou. Rimos. Conversamos. Tomo vinho. Danço. Sinto-me viva. Minha mãe me visita toda semana.
Traz comida, traz amor, traz força. Você tá diferente, ela diz um dia. Mais leve. Tô? Tá. Parece que você voltou a ser você. A Helena que eu conhecia antes de casar. Aquela cheia de vida, de sonhos. Eu nem lembrava que ela existia. Ela sempre existiu. Só estava escondida. E ela tem razão. Eu me perdi em algum momento. Na rotina, no casamento, na maternidade. Não é culpa de ninguém. Acontece. Mas agora, estou me reencontrando. E é assustador. E é maravilhoso. Um dia, estou na fila do supermercado. Carrinho cheio de compras. Música de mercado tocando no som ambiente. E então, alguém toca meu ombro. Viro. É Tiago, o garçom. Helena? Tiago? Oi. Ele sorri tímido. Que coincidência. Como você tá? Bem. Muito bem, na verdade. E você? Bem também. Ainda no restaurante. Mas agora sou subgerente. Parabéns. Obrigado. Ficamos ali um pouco sem graça, até que ele fala. Eu penso em você às vezes. Me pergunto se fiz a coisa certa. Se não estraguei sua vida. Você não estragou. Você salvou. Ele sorri aliviado. Que bom. Fico feliz em saber. Tiago, obrigada. De verdade. Você não me conhecia de nada. Podia ter ficado calado. Mas você não ficou. E isso mudou tudo. Eu só fiz o que era certo. Nem todo mundo faz. A fila anda. Pagamos nossas compras. Nos despedimos com um abraço. E eu saio do mercado com uma sensação estranha. Gratidão. Não só por ele, mas pela vida. Por ter sobrevivido. Por estar aqui, inteira, respirando. 6 meses após a descoberta, o divórcio é finalizado. Assino os papéis no cartório. Ricardo assina também. Não nos olhamos. Não conversamos além do necessário. Quando saio, sou oficialmente divorciada. Helena Santos. Não mais Helena e Ricardo. Apenas Helena. E pela primeira vez, isso não me assusta. Compro meu apartamento. Pequeno, 2 quartos, mas é meu. Coloco meus móveis, minhas cores, minhas escolhas. Lívia me ajuda a decorar. Ela escolhe as cortinas. Eu escolho os quadros. Quando terminamos, ficamos paradas no meio da sala vazia, ainda cheirando a tinta fresca. Ficou lindo, mãe. Ficou. Você tá feliz? Olho ao redor. Para as paredes brancas. Para a luz entrando pela janela. Para minha filha ao meu lado. Tô feliz. E não é mentira. Uma noite, meses depois, estou deitada na minha cama. O apartamento está silencioso. Lívia dorme. A cidade lá fora está calma. Pego meu celular. Abro a gaveta de mensagens bloqueadas. Vejo as últimas mensagens que Ricardo me mandou, meses atrás. Helena, me desculpa. Eu estraguei tudo. Você merecia coisa melhor. Ele tem razão. Eu merecia. E agora, finalmente, estou me dando isso. Deleto as mensagens. Deleto o número. Deleto tudo. Fecho os olhos. E pela primeira vez em anos, durmo em paz. Sem medo. Sem dor. Sem arrependimentos. Apenas eu. Helena. Livre. Inteira. Viva. 1 ano depois da descoberta, estou sentada em um café novo que abriu perto de casa. É domingo de manhã. O sol brilha forte. Pessoas passam na calçada. Crianças brincam na pracinha em frente. Estou sozinha, mas não me sinto sozinha. Tenho meu café, meu livro, meu tempo. Meu celular toca. Mensagem de Lívia. Mãe, vou almoçar com o pai hoje. Tá tudo bem? Sorrio. Claro, filha. Aproveita. Ela e Ricardo estão reconstruindo a relação deles. Devagar, com cuidado. Mas estão tentando. E isso é bom. Ela merece ter um pai. Mesmo que ele tenha falhado como marido. Outra mensagem. Júnior. Oi, tô com um convite. Tô fazendo um churrasco em casa sábado. Quer vir? Leva a Lívia. Adoraria. Que horas? 2 da tarde. Estaremos lá. Guardo o celular. Olho para a rua. Para a vida acontecendo ao meu redor. E penso em tudo que passei. A dor. A traição. A descoberta. E percebo algo. Aquele bilhete. Não volte para casa hoje. Não foi apenas um aviso. Foi um presente. Foi o empurrão que eu precisava para sair de uma vida que estava me sufocando sem eu perceber. Foi o início do meu recomeço. Às vezes, a pior coisa que acontece com a gente acaba sendo a melhor, porque nos força a acordar, a enxergar, a escolher. E eu escolhi. Escolhi a mim mesma. E essa, descobri, foi a melhor escolha que já fiz na vida. Termino meu café. Pego meu livro. Saio do café. O sol está quente no meu rosto. O vento bagunça meu cabelo. E eu sorrio, porque pela primeira vez em muito tempo, estou exatamente onde preciso estar.
comigo mesma, inteira, livre e completamente, genuinamente feliz.